Vamos lá. Vocês encontraram aí, pessoal? Acho que deve estar no... O pessoal joga a Bíblia lá no telão também, né? Então vamos lá. O texto diz assim, de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Grave-se na cabeça assim, outros barquinhos. Isso, deixa na tua cabeça isso aí. Até o final da pregação a gente vai entender esse negócio. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, ó vento. E se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deixa eu abrir minha cola aqui. Opa, minha colinha aqui, bonitinha. Deixa aqui, gente, vamos pensar aqui comigo aqui um negócio. Eu sou da Bahia, sabe? Então você vai ver um arrastado meio pro mineiro, né? Na hora que está falando, eu tento ser igual aqui, mas, né, criado com... não tem jeito. É o seguinte, presta aqui atenção uma coisa comigo. Jesus aqui nessa altura do campeonato, aqui só para a gente estar situado, ele já tinha realizado muitas coisas. Ele já tinha feito muitos milagres. Já tinha feito, a água já tinha se transformado em vinho, a sogra de Pedro já tinha sido curada, alguns endemoniados já tinham sido curados, liberto, algumas pessoas com lepra já tinham sido curadas. Então os discípulos aqui estavam vendo Jesus já com outra perspectiva, com outro olhar, já sabia que ele era alguém poderoso e já estava sendo ministrado de uma maneira assim, grandiosa. E aqui nesse próprio texto, se você for olhar um pouquinho antes, Jesus estava dando alguns ensinamentos importantes para eles. Estava dando algumas parábolas aqui, contando do semeador, e estava contando coisas muito grandes. E parecia que as coisas dali era ali mesmo que ele tinha que estar. Por quê? Porque ele já tinha criado um respeito das pessoas daquela vizinhança, da onde ele estava. Já tinha criado um ministério ali, e estava tudo muito tranquilo, então era ali que tinha que ser pregado. E quando estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, Jesus diz assim: olha, passemos para outra margem. Vamos sair da zona de conforto. Então, primeira coisa que grava na tua mente: Deus sempre vai te tirar da zona de conforto. Essa é a primeira coisa que você tem que entender quando você começa a andar com Jesus. Jesus gosta de fazer isso. Quer ver? Olha só para a gente, outra história aqui, só para você entender uma coisinha. Quando Jesus estava lá pregando no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que havia uma história que ele estava batizando mais do que João Batista, embora Jesus não batizava ninguém, mas começou a dizer o seguinte, que o ministério de Jesus estava indo de vento em polpa. Tinha uma multidão. Aí a Bíblia diz assim: e ele resolveu voltar, subir de novo, ou descer de novo, subir de novo para Samaria. Gente, qualquer pessoa assim, com raciocínio, né, lógico, um raciocínio com a cabeça no lugar. Imagina que a pessoa monta uma igreja, vamos lá, montou uma igreja, vamos aqui com igreja que fica mais fácil para a gente entender. Abriu uma igreja, aí começou um culto, tinha 15 pessoas. Semana que vem tem 50. Opa, vamos daqui, semana que vem 150, meu Deus do céu, que igreja boa. Daqui 3 meses tem 600 pessoas dentro da igreja. Quem é o pastor que larga uma igreja dessa para ir para outro lugar, gente? Larga as coisas assim, vai falar: não, eu vou para lá, não, deixa aqui, eu vou subir. Então Jesus, ele sempre faz essas coisas. E o que eu gosto do texto, é que o texto diz assim, que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário para Jesus, porque na verdade não precisava passar por Samaria, até porque judeu não passava em Samaria. Tinha um caminho subindo pelo Rio Jordão, que ele subia para não passar em Samaria, porque o próprio texto lá diz que os samaritanos e os judeus não se davam. Isso aí é o seguinte, vamos ter que lembrar um pouco de história de Israel. Olha só, tinha um rei chamado
Jeroboão, que era o Jeroboão, que era o filho de Salomão. E tinha um rei chamado, tinha um servo de Salomão chamado Jeroboão. Deus tinha tido uma conversa com Salomão e falou assim: Salomão, é o seguinte, vem cá. Está vendo teu pai Davi? Olha, se tu andar nos caminhos que o teu pai andou, se tu fizer assim, 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 eu vou confirmar o teu trono. E não vai faltar varão da tua família para sentar no teu trono. Mas aí tem mais um porém, né? Mas, porém, se tu se desviares do caminho e sair, eu vou fazer o teu servo assentar no teu lugar. Lembra disso? Aí começou o seguinte, o Salomão não foi lá essas grandes coisas de crente. Salomão morre, Jeroboão assume o trono. E aí o servo de Salomão, chamado Jeroboão, ele pega e volta de novo para Israel, e ele fica ali assim na espreita. E aí o povo estava cansado dos impostos altos que Salomão tinha colocado, algumas coisas que Salomão tinha feito, o povo não tinha gostado. Então o povo foi até o jovem Jeroboão, que tinha assumido o reinado, e falou para ele assim: olha, faz o seguinte, nos governa de uma maneira melhor, tira o jugo sobre nós, o jugo que está sobre nós, que está muito pesado. E aí a Bíblia diz então, que ele foi consultar os anciões. Os anciões falaram para ele: olha, se você ouvir o povo, se o teu coração for um com o povo, eles vão te servir, faça o que eles estão pedindo, ouve o que eles estão te dizendo. Só que Jeroboão era o cara da night, era o cara que tinha os brothers dele, os amigos deles, jovens, e a Bíblia diz que ele não ouviu os anciões, e ouviu os jovens, as pessoas que não tinham muito bom conselho, sabe? Tipo aqueles conselhos assim do demônio, do inferno, que as pessoas às vezes dão para a gente, que parece que é um conselho bom. Tu tem um marido que dá vontade de dar uma pesada nele para mandar lá longe, não tem? Tem gente que tem. Ou às vezes uma mulher, ou às vezes um filho, ou às vezes, sei lá. Aí chega aquela pessoa e fala assim: se fosse outra no seu lugar, hein? Sabe o que dá impressão esses conselhos? É que tipo assim, só eu que sou a trouxa mesmo para aguentar isso aqui, ó. Porque tá vendo que se fosse outra no meu lugar, parece que é só eu que sou a trouxa. É mais ou menos esse conselho assim de Satanás, entendeu? De tipo assim, olha, não, a coisa vai mudar, olha, não, Deus vai te fortalecer, Deus vai fazer, não, mas é um conselho assim, aquele conselho meio subjetivo de Satanás, e você tem que ter um discernimento muito grande para perceber quando Satanás não está querendo colocar sementes no teu coração. Alguém já passou por isso aqui? Não, acho que não, né? Será que não? Não. Ninguém nunca recebeu um conselho assim que parecia ser bom, mas na verdade era uma semente de Satanás querendo ser colocada no seu coração? Faz mais ou menos isso. Então Jeroboão pega e ouve o povo. O que acabou acontecendo? O Jeroboão vem e diz assim: olha gente, isso aqui não é homem para governar vocês não, eu vou governar vocês. Aí ele assumiu, fez uma divisão em Israel. 10 tribos ficou com Jeroboão, 2 tribos ficou com Jeroboão. Olha, os nomes é tudo parecido, mas é isso mesmo, eu estou certo. Eu acho que estou, porque às vezes mas estou certo. E aí, Judá ficou sendo a capital de Jerusalém. Jerusalém que ficou sendo a capital de Judá. E Samaria ficou sendo a capital de Israel. E houve a divisão. Aí tinha um rei assim, que sabe quando o capeta queria treinar os demônios, ele chamava ele para fazer workshop no inferno, entendeu? Um rei muito bonzinho chamado Sanaqueribe. Ele falou assim: como é que ele vai fazer umas maldades diferentes? Ele chamava Sanaqueribe e falava: Sanaqueribe, treina esses demônios aqui no inferno aqui, como é que faz? Um rei assim do inferno. E esse rei, o que ele fazia para ele manter o reinado dele nas nações que ele conseguia vencer? Quando ele chegava na nação e ele vencia a guerra, a primeira coisa que ele fazia era misturar os povos. Ele trazia um povo de outra nação, de outra, e misturava eles. Então, os samaritanos, anos depois, foi vencido por esse rei. E esse rei, então, já havia um coração totalmente perdido já neles, porque eles foram adorar outros deuses. E Jeroboão fez um poste ídolos, né, fez até um templo lá em Samaria, até no monte que Jesus estava, né, que era estava ali, já tinha feito um templo ali. E aí o rei mistura todo mundo. Aí os judeus então começam a pegar e ter um preconceito do samaritano, e dizia assim: todo samaritano não presta,
Nós não queremos ter com samaritano, porque samaritano não é judeu puro, não é israelita puro, eles são misturados. E aí por isso que quando Jesus sobe para lá, ele chega lá no capítulo 4, que ele sobe e fala assim, era necessário passar por Samaria. E aí, minha gente, quem aqui é da roça aqui, pelo amor de Deus? Quem aqui é da roça? Pelo menos já foi, tem pai que é da roça, alguma coisa aqui para me entender melhor o que eu vou falar. Opa, gente honesta aqui, né? Vamos lá. Sou da roça. O texto é interessante porque diz que na hora do sol máximo, ou seja, meio-dia, Jesus parou num poço. Gente, ninguém para num poço meio-dia para tirar água não, gente. Gente da roça, a água já está em casa, é cedo. Eu lembro que a minha mãe colocava um pano assim na cabeça, assim, ó. Ela colocava um pano, colocava umas moringas assim na cabeça e descia para pegar água. Isso era 6 horas da manhã, porque o cabra da roça, 10 horas da manhã, ele está com o almoço na mesa. Porque eles levantam muito cedo, eles têm que trabalhar rápido, porque a hora que o sol esquenta, ninguém aguenta mais. Então, 10h30, 11 horas no máximo, o rango tem que estar na mesa. Mas o engraçado é que Jesus está parado meio-dia num poço, sem sentido nenhum. Não tem sentido esse negócio. Mas Jesus estará parado no poço. E a Bíblia diz que outra coisa incrível, tinha uma mulher tirando água. Essa hora, gente, essa mulher tinha que estar lavando, já com a comida lá pronto, lá lavando louça, com a água que ela já tirou de manhã. Ela não tinha que estar meio-dia. Mas parece que essa mulher não queria ter um convívio social com algumas pessoas, não. Alguma dor muito grande, alguma percepção da vida, de alguma maneira levou ela a sair daquele ambiente. Mas Jesus estava lá, sabe por quê? Porque é necessário Jesus passar por Samaria. É necessário Jesus passar por Samaria hoje. Será que é necessário Jesus passar por Samaria? A pregação vai desenrolar, mas eu vou já adiantar alguma coisa. Ainda que seja por um, Jesus vai atrás. Ainda que ele tenha que fazer uma volta muito grande, mas Jesus vai atrás desse um. Ainda que ele tenha que falar, vamos passar para o outro lado por causa de um, mas ele vai fazer e ele vai passar do outro lado por causa de um. Talvez você está aqui hoje e está pensando, meu Deus, será que Deus faria alguma coisa por mim, tanta gente? Deus faria alguma coisa sim por você, ainda que seja por um. É necessário ele passar por Samaria, ele vai passar por Samaria. Tem alguém aqui que crê nisso, pelo amor de Deus, gente? Pelo amor de Deus, aqui pode levantar a mão e falar, Deus, eu creio nessa palavra. Ele passa por Samaria. E ele cura quem está em Samaria. Ele faz dessa pessoa uma evangelista que nunca houve na história. Eu vou encerrar aqui porque o assunto aqui é outro, mas eu tenho que parar aqui para lembrar uma coisa interessante desse texto. É que os discípulos, Jesus falou assim, ó, vai comprar comida. Aí foi Judas, o tesoureiro, né? E Jesus deve ter atrás a notinha, Judas. Foi lá na padaria, compra uns pão com Coca-Cola, uns negócios aí para a gente comer aqui. Né? E eu nunca vi, Jesus vai ficar no... Porque quando a gente sai assim, geralmente o que a gente faz? Vamos junto até a cidade, vamos comprar comida e depois a gente volta, certo, gente? Certo? Mas Jesus não, Jesus fala assim, ó, vai comprar comida que eu vou ficar aqui esperando. No 50 graus à sombra, gente. Tá certo uma pessoa dessa? Não tem sentido, ele tinha que ir junto. Mas ele ficou lá, e aquela mulher lá, e ela pega e ele fala para ela assim, olha, me dá um pouco dessa água aí. Ele fala assim, tu não tem vergonha não, eu sou uma mulher direita, e tu vem conversar comigo aqui, e tu é samaritano. Jesus em inglês é gentleman que fala, é assim que fala, um cavalheiro, né? Jesus, se fosse outro, falava assim, mulher direita, mulher direita. Não. Ele fala, não, mulher, não, fica tranquila, tu me dá água. Se tu soubesse quem pede água, eu pediria água, tu daria água e eu te daria água que jorra para a vida eterna. E ele fala, se tu não nem um balde tu tem para tirar água, que água é essa que tu tem que jorra para a vida eterna? Aí Jesus então pega e começa a conversa com ela. É a primeira pessoa que tem a revelação que Jesus é o Messias. Nem os discípulos tinham tido essa revelação, é a primeira. Jesus revela para uma mulher isso. Uma prostituta ou uma mulher que tinha 5 maridos e que estava com um, e nem era dela esse, e Jesus revela para isso, realmente Jesus faz algumas coisas que a gente não entende. E Jesus é necessário passar por Samaria, para buscar alguém que às vezes a gente nem acredita que ele buscaria. E ele vai lá em Samaria,
E ele fala com ela, conversa, e então ela percebe que ali estava o profeta, o Messias estava falando com ela. E aí a Bíblia diz que antes de acabar a conversa, os discípulos chegou. Só que aí todo mundo ficou quietinho assim, sabe? Não, ninguém para confrontar, e está tudo certo, ficou olhando, aí acabou a conversa, ela foi embora, aí ele chegou e falou assim: ó Jesus, aqui ó, a comida aqui que o senhor pediu aqui, está aqui a notinha, está aqui os refrigerantes, os negócios aqui. Jesus fala assim: vocês não têm vergonha não? Vocês nem para perguntar por que eu estou conversando com uma mulher sozinho. Olha, a minha comida não é essa não, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Estão dizendo que falta algum pouco tempo para a colheita, eu estou dizendo para vocês que já chegou a colheita e vocês não perceberam. Vamos dizer que Jesus conversou com ela, com os discípulos, 50 minutos, 1 hora. Conversou com eles ali. A Bíblia diz que enquanto Jesus não tinha nem acabado de conversar com eles, a Bíblia diz que então aquela mulher vinha trazendo uma multidão com ela, gente. Gente, espera aí, gente. Quem é que tinha visto a sogra sendo curada, gente? Visto a água transformar em vinho, visto milagre, sabia que estava com alguém ali? Gente, era para esses caras chegar na padaria e falar assim: ó, é o seguinte, eu tenho um homem ali junto comigo ali, ó, eu dou um rim, eu assino um cheque aqui em branco, ele não tem um problema, ele não tem um paliativo para a tua vida, ele tem a solução total da tua vida, tu tem que ir comigo. Eu tenho alguém poderoso junto comigo. Eles não falaram nada. Ficaram ali: não, eu vou fazer o que apenas o Senhor me mandou. E às vezes estamos desse jeito assim, sabia, no Evangelho? Eu sou crente, está aqui, está tudo bonitinho, está tudo certo. Eu ouvi muito isso, sabia? Eu lembro que nos meus 18 anos, 17, quando eu resolvi ir para o seminário, e a molecada estava fazendo outras coisas, gente. Algumas pessoas dizem: mas não tem necessidade disso, não, tem que curtir a vida. Faz o necessário, apenas faz o necessário. Isso só serve naquele filme, daquele desenho do Mowgli, entendeu? O necessário, é para lá, fica bonito na música, mas na realidade do reino de Deus, não, só o necessário não fazemos nada além daquilo que pedimos, tem que fazer mais. Tem que estar à disposição para mais. Aí a mulher vem. Quem é que tinha que ter trazido aquele povo, gente? Não eram os discípulos? Mas uma mulher que tinha que ser evangelizada fazia 40 minutos, 1 hora no máximo. A Bíblia diz que ele trouxe uma multidão, e a Bíblia diz assim, que creram muito mais no Senhor quando ele falou com eles. E aí, em vez de Jesus ficar só aquele dia, Jesus ainda ficou para outro dia para continuar falando do reino de Deus para eles, e eles creram muito mais. Então, uma lição aqui que a gente tem que ter aqui, já de cara, aqui no capítulo 4 de Marcos, que Jesus sempre vai nos tirar da zona de conforto para realizar algum propósito. Ainda que parece que está tudo bem, Jesus vai tirar a gente da zona de conforto para realizar um propósito. Outra situação. Jesus, após ter ensinado toda aquela lição para eles, fala para eles ir para o outro lado. E acontece algo muito inusitado dentro do barco. Fora outros barquinhos seguir Jesus, porque Jesus falou para os discípulos isso, correto? Você não percebe Jesus dizendo para a multidão: vem junto comigo. Você percebe que Jesus está falando para os discípulos: olha, agora chega por aqui, passemos para outra margem. Mas algumas pessoas resolveram entrar no barco e por conta própria seguir eles. Mas Jesus chamou alguns discípulos, Jesus estava naquele barco. O que acontece nesse meio tempo, gente? A Bíblia diz que começou um vendaval, os ventos começaram a soprar, o mar ficou revolto, e a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco. A polpa, se eu não me engano, é no fundo. Se eu não me engano, eu acho que esse é um dos lugares que primeiro enche de água. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Esse é homem de sono pesado, não é não? Ele estava lá dormindo. E sabe o que os discípulos estavam? Desesperados. Porque a Bíblia diz que o barco ia a pique,
E eles começaram a ficar desesperados. E eles não levantou Jesus dizendo, Jesus, acorda aí, porque o negócio está ficando feio aqui. Falou assim, olha, tu não importa que vamos perecendo. Está aí tranquilo. Você sabe o que eu aprendo? Que desespero não comove Deus. Desespero não comove Deus, gente. Tu pode endoidar, tu pode enlouquecer, xingar pai e mãe, endoidar Deus. Fala, Deus, eu não acredito mais em você. E Deus, mas eu ainda continuo acreditando em você, mas eu ainda continuo aqui, tranquilaço aqui. Acho que a pessoa pensa que Deus vai ficar, ai meu Deus, você está desesperado. Ai, eu mesmo, né? Ai, eu mesmo. Oh, coitadinho, vai morrer do coração. Desespero seu, queridão, não vai mudar nada de conceito de Deus em relação ao amanhã, ao que Ele vai fazer, ao que Ele quer fazer. Desespero seu não traz milagre. Desespero, é só lembrar do deserto, lembra do deserto isso, gente? Então você sabe de uma coisinha, vai morrer todo mundo, 40 anos aí, vai morrer todo mundo. E sabe Deus? Deus continua sendo Deus, e o povo? Então é uma das lições aqui que a gente tem que ter. Que desespero não muda nada. Eu gravei, assim, a minha memória não está muito boa, mas aí tem um texto de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, porque na manifestação da sua glória, vós regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, alegrai-vos, porque na sua manifestação, Deus manifesta a sua glória em meio à prova. Olha só, um outro texto aqui. Olha só, Paulo em uma situação, ele fala assim, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior esteja corrompido, ou seja, ainda que tudo aqui esteja indo de mal a pior, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, que tudo aqui fora esteja perdido. Olha só. O nosso homem exterior, o interior, contudo, se renova em dia em dia. Porque, olha como é que Paulo, meu Deus do céu. Isso aqui é fé, gente. Se isso aqui não for fé, eu não sei mais o que é fé. Olha o que Paulo fala no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos assim, só para pensar assim, você não precisa ler muito Bíblia não. Lê só o capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai entender o que eu estou pensando aqui. Porque por barcos, por morte, por fome, por nudez, por espada, olha, e ele chama isso de leve e momentânea. Paulo chegou à concepção que a tribulação do tempo presente era leve, ou seja, dá para suportar. Momentânea é passageira. Então toda tribulação ela é suportável e ela é passageira. É isso que Paulo está dizendo. Ô gente, pode glorificar um pouquinho melhor, não pode não? Podemos glorificar um pouquinho melhor? Aqui a igreja faz assim, faz, né? Faz, eu fui numa igreja bem dessas presbiterianas assim, que esse cara faz assim, aqui tem que fazer, vai. Não atentando nós para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras, mas as coisas que a fé vê, essas são eternas. Essas são eternas. Peraí, gente, tem um outro texto que eu deixei aqui separadinho. Aí, isso está escrito lá em Abacuque capítulo 2, não é livro apócrifo não, está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse está o livro de Abacuque, pode crer que está lá, confia em mim que está lá, tá bom gente? Então em Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão no outdoor, é assim que fala? Eu falava outdoor, tá certo também? Ah, tudo bem, escreve ali no telão grandão, ali igual da igreja Amor e Vida, é isso que Deus falou. Escreve assim, até para quem passa correndo, leia e entenda, porque a visão é para um tempo determinado, se tardar espera, porque certamente ele virá e não tardará, porque olha, a alma daquele que não confia em Deus se ensoberbece, mas o justo pela sua fé viverá, o justo pela sua fé viverá, o justo pela sua fé viverá, aleluia. Desespero não muda Deus. Não. Desespero não muda Deus não, queridão. Fala para a pessoa assim, eu sei que você não tem Alzheimer, mas
Fala para a pessoa que está do seu lado assim, desespero não vai mudar nada, querido. Às vezes dá vontade, o pastor falar para a gente, tem pastor que fala tanto para a gente repetir, eu falei, irmão, não tem Alzheimer não, gente. Ele já sabe já o que você falou. Mas fala assim, vira para o outro lado agora, para o outro irmão do outro lado e fala assim, irmão, seu desespero não vai mover Deus não. Não. Outra lição. Quem eram os discípulos? Qual era a profissão deles? Qual era a profissão dos discípulos? Alguém aqui sabe? Pescadores. Gente do céu, eles eram pescador, não apenas pescador, eles eram pescador profissional. Acostumado com vento, com tempestade, acostumado. Eu percebo que o negócio aqui estava feio mesmo. Porque só eles para saber que o negócio realmente estava feio. Para eles entrar, eles ficar naquela condição, primeiro eles não estavam confiando em quem estava com ele, mas uma outra coisa é fato. O negócio realmente estava feio. Porque eles eram pescador profissional, acostumado com tempestade, e eles mesmo assim, eles falaram, opa, o negócio está além da nossa alçada. Eu sei que realmente o negócio está feio. Você ter fé, queridão, não quer dizer que você vai perder noção da realidade, não, querido. A gente que fala assim, ter fé é perder noção da realidade. Ter fé é ter noção da realidade, mas acreditar que Deus está no barco. Que Jesus está ali. E que o controle disso não depende de quê? De ser bom no que faz. Porque os discípulos eram bons no que fazia. Estava acostumado com tempestade, mas isso não muda nada. Sabe, olha só, vamos lembrar de uma outra história aqui, eu gosto dessa história, eu gosto dela. Que é a história do rei Josafá. O rei Josafá, olha só, ele começou a reinar, aí ele pegou o livro da lei, tudo bonitinho, colocou o povo tudo para servir o Senhor. Foi um rei que, olha, exemplar. Aí lá na frente ele fez uma besteirada, tinha um cara chamado Acabe, ele fez uma aliança com ele. E aí houve todo um negócio lá e tal, o rei chamou ele para a guerra, aí veio um profeta chamado Micaías, esse Micaías era um cabra bom, porque esse profeta bom assim, sabe? Não fala tudo que os outros, todo mundo falando assim, não, tá tranquilo, tu vai para a guerra, vai todo mundo vencer. Aí o Josafá fala assim, Acabe, tu sabe de algum outro profeta aí, alguém que a gente possa confiar? Fala assim, eu não tenho não. Tem um tal de Micaías aí, mas ele só profetiza o que é ruim contra eu. Eu não gosto de chamar ele para profetizar não. Então é esse que eu quero. Aí os profetas tudo assim, não, porque um fez um chifre de ferro e falou, olha, pode ir para a guerra porque tu vai vencer. Aí o moço lá do rei Acabe foi chamar Micaías. Aí chegou para Micaías e falou assim, Micaías, é o seguinte, meu chapa, eu vou te contar um negócio aqui, o rei Acabe mandou te chamar, mas pega leve, porque todos os outros profetas, todo mundo está dizendo que ele vai vencer a guerra, tu não vai ser o único besta que vai meter a besta lá, para se lascar não. Tu chega lá contando coisa boa, moço. Conta lá que está tudo ok, está tudo certo. É assim, olha, já estou te dando a letra aqui antes, como é que tu vai proceder lá? Aí o Micaías fala assim, não, tudo que o Senhor mandar eu falar é mentiroso. Ele mentiu, porque não foi isso que ele fez, já de cara. Ele falou assim, não, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Só que chegou lá, ele amarelou. O Acabe falou assim, nós vamos à guerra, e aí, o que a gente faz? Aí estava o Josafá de um lado, o Acabe do outro, ele olhou para Acabe, todos os profetas dizendo que ele ia vencer a guerra, ele falou assim, pois bem, tu vai vencer. Mas só que o Acabe já conhecia tanto cabra, ele falou assim, mas deixa de tu ser mentiroso, conta a verdade, o que Deus falou? Deus não falou esse negócio para você não, olha, para falar a verdade mesmo, tu vai morrer, e tu vai morrer antes que acabe essa guerra, ainda hoje ainda tu vai morrer. Veio um cara, deu um soco no queixo dele, a que deu um soco e pegaram ele e prendeu, e o Acabe falou assim, manda prender ele e não solta ele até que eu volte da guerra. E aqueles caras bem doidão, ele falou assim, se é que tu voltar. Está escrito isso no texto, lê lá gente, é verdade. Ele falou assim, se é que tu voltar. Foi verdade. E aí Acabe então só para a guerra, pensa num homem azarado, esse Acabe, né? A palavra, quando Deus, profecia de Deus é notícia, tá? É notícia, é Deus dizendo, vai acontecer, é notícia, não é previsão de tempo da Rede Globo, né, que vai, não, é notícia certa. Profecia de Deus é notícia certa. Pode se estribar para a esquerda, para a direita, não adianta.
O rei pegou a roupa do outro rei e falou assim, não, veste minha roupa aqui e tal, porque eu vou normalzinho. E chegando lá, para ninguém confundir, porque vai que eles correm atrás do rei e resolvem matar o rei primeiro. Aí o soldado foi correr atrás do rei, correu atrás do Josafá. Quando o soldado percebeu que não era o rei Acabe, ele falou assim, deixou fugir, ele conseguiu escapar, porque Acabe clamou o Senhor, a Bíblia diz que ele escapou. Aí ele falou assim, não consegui pegar o rei Acabe. Aí sabe uma coisa, eu vou atirar, pegou uma flecha assim, fez assim pro nada, assim, o texto diz, né? Já que eu estou com essa flecha já armada, vai jogar para qualquer lugar. Ninguém que pega a flecha, Acabe. Aí o Josafá volta, tudo errado. Um homem de Deus fazendo coisa errada, fazendo aliança com gente errada. Aí ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido de errado. Aí viu um profeta chamado Jeú, e chega assim e fala, Josafá, é o seguinte, arruma a tua casa, Deus não gostou dessa aliança que tu fez com Acabe. Você não está vendo que o negócio está indo de mal a pior, arruma a tua casa, Josafá. Não foi para isso que Deus te chamou? Aí Josafá pede perdão a Deus, chama o povo, tudo conserta tudo. Mas engraçado, né, gente, que parece que quando tudo está indo de bom a melhor, tem que acontecer alguma coisa. O mal nosso é entender, às vezes, que quando Deus quer nos conduzir a alguns caminhos, às vezes Ele nos conduz diante do Mar Vermelho. Ele nos conduz, às vezes, diante do Jordão, de lugares que a fé vai ter que ser exercitada. E que você vai ter que parar, eu tenho que confiar em Deus agora. Quem é o rei Josafá, gente? Um rei treinado em guerra, rei acostumado com guerra, rei acostumado com, desde criança, sendo treinado para ser rei. Não é alguém que viu, virei rei, não, era alguém que já sabia, era filho de Asa, sabia que ele ia assumir o reinado, ele tinha que ter noção dessas coisas. Mas o texto diz, no capítulo 20, que quando tudo estava ok, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir se ajuntaram e falaram assim, vamos pegar esse rei Josafá, vamos matar ele, vamos tomar o reinado dele e vamos assumir o lugar. Gente, Judá é um ovo, é um lugarzinho pequeno. Como é que 3 nações se ajuntam para lutar? Acabou a brincadeira, agora acabou. Aí o texto diz assim, então o rei Josafá temeu. Aí eu aprendo, sabe o que aqui? Uma lição que eu aprendo aqui. Que temer não é o problema. O problema é o que você faz com medo. Porque o medo, ele é um agente que inibe a fé. Se você deixar ele tomar uma proporção exagerada, ele inibe a tua fé. A questão não é, tem medo? Legal, eu também tenho. Mas o que eu estou fazendo com esse medo? Eu estou deixando ele tomar conta de mim? Aí é que está a questão. A Bíblia diz assim, então o rei Josafá teve medo. Isso é que é ser honesto, uma Bíblia honesta, né? Foi honesto. O rei teve medo, só que espera aí, o que ele fez com esse medo? A Bíblia diz que ele pegou, chamou a congregação e compartilhou com eles, precisamos orar. Começaram então a orar. A oração do rei Josafá é a melhor. Ele diz assim, Senhor, Tu não deu essa terra aos nossos antecedentes, os nossos antepassados? Tu não jurou ao teu amigo Abraão que daria essa terra? E depois tu não falou, ele não diz assim, mas provavelmente ele falou, não falou a Salomão, que se o teu povo clamar nesse lugar, e se converter, e ele tinha feito isso, se converter, humilhar, buscar a tua face, tu viria do céu, você sararia a terra, perdoaria os pecados, isso eu fiz. Aleluia. Mas aí ele continua dizendo, o versículo de número 12 é fantástico. Ele diz assim, Senhor, olha gente, com quem que a gente está falando? Está falando com um rei que está acostumado com guerra. Mas olha a humildade do homem, de dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, e não há força em mim. Volto a repetir, tem hora, meu filho, que o teu curso de faculdade não quer dizer nada. A tua inteligência não quer dizer nada. Eu tenho dinheiro, grande coisa, não quer dizer nada. Sabe o que eu já vi já? Eu ajudei uma casa de recuperação durante 8 anos. Sabe o que eu cheguei a ver lá, pastor? Cheguei a ver homem assim, com esse carrão, BMW, carrão. Uma vez eu vi um homem vindo com uma BMW, X alguma coisa lá. Chegou assim, um homem cheio da grana, ele chegou e falou assim, por favor, ajuda meu filho.
Se eu tiver que dar tudo que eu tenho para ver, porque o dinheiro, não tem hora que dinheiro não muda nada. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter influência, tem coisa que só Deus pode fazer. Tem coisa que você tem que colocar o coração em Deus, dizer: Deus, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu tenho dinheiro, mas não resolve, só tu resolve. Tem hora que é assim: Deus, eu não sei o que fazer, e não há força em mim. Mas o texto não acaba assim, a oração termina assim: mas os meus olhos estão postos em ti. Ah, meu Deus, o Salmo de 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta. Será que vem dos lugares altos? Será que vem das montanhas? Dos lugares fortes? Não, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem. Então, meu amigo, tu é bom? Às vezes não adianta. Você vai ter que exercitar a tua fé. Tu vai ter que vir aqui para baixo, aqui, sabe? Com os meros mortais, e perceber que você é um simples dependente. Tem uma hora que tu vai ter que ajuntar, sabe? Eu moro no forte. Acho que é o lugar forte aqui, né? Porque faz pouco, acho que é. O outro mora lá no, sei lá, na curva do 70, sei lá, não sei, fala um lugar bem ruim assim. No lugar lá tu vai ter que descer aqui junto com todo mundo, tanto ele quanto você, vai ter que colocar a fé no mesmo nível e dizer: Deus, um tem condição, o outro não tem, mas isso não faz diferença. A questão não é se tem ou se não tem, a questão é onde está a confiança. A questão não é se você está lá ou se você... Não, a questão é que você vai ter que vir aqui para esse nível aqui, sabe? Mas aqui dizer: Deus, a minha confiança está em Ti. Não adianta, o fato de saber alguma coisa não muda nada. Outra verdade aqui do texto, outra verdade. O fato de Jesus te chamar para um propósito, não significa ausência de tempestade, ausência de problema. Foi Deus que chamou, grande coisa. Deus tem um chamado na minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Deus também tem na dela também. Dá um 360, Deus tem na vida de todo mundo aqui, grande coisa. A questão é o que você faz com esse chamado. O que faz? Lembro que eu me converti, foi um testemunho pessoal, eu quero falar de mim. Não, pá. Eu sou de família assim, muito, sabe, sou de família nordestina, assim, sabe? Eu era católico, apostólico, macumbeiro romano. Baiano, brasileiro, entendeu? Ninguém da minha família é crente. Todo mundo nessa vibe aí. Ia pro centro comer frango de sexta-feira à noite, pipoca. Eu não sabia nem o que estava fazendo lá. Para mim, vamos comer frango e pipoca naquele lugar lá. E domingo de manhã para a missa. A missa eu não gostava muito não, porque às vezes vamos falar muito devagar. O microfone ruim, eu falava: vixe, eu dormia naquela missa aqui só. Não dava certo não. Pro centro era bacana, porque era uma batucada doida, eu achava que aquilo ali era legal. Mas até Deus me chamar e fazer eu entender as coisas. E minha família é tudo nessa vibe. Aí eu me converti, ninguém da minha família crente, eu era o único que acabei me convertendo. Eu lembro que meu irmão nessa época meu irmão morava fora do país, ele ligou desesperado, dizendo: Paulo do céu, não faz isso, pega o teu skate, vai andar de skate, vai fazer isso aqui, isso não é para você não, esse crente é tudo louco, crente é tudo burro. Eu lembro que ele falou isso no telefone: crente, esse negócio de crente, você está ficando doido. Ele preferia eu lá no mundo, pra você ver a concepção, porque ele achou que crente era um monte de retardado, falou: não, quero saber. E a família, eu lembro que o meu irmão mais velho, que hoje ele fica assim: Paulo, explica a Bíblia para mim. Hoje ele fala isso. Eu lembro que uma vez nós estávamos orando, eu estava orando em casa assim, e aí eu chamei umas irmãs da igreja do ciclo de oração para fazer uma oração. Eu convenci minha irmã: irmã, então vem, vamos lá, vamos ver o que acontece com isso aí. Aí tá tudo de joelho, meu irmão chegou e falou assim: que negócio é esse, todo mundo aí?
Eu não vou falar a palavra que ele falou aqui não. Para cima aí, com essa cara no chão. Você está doido? Colocou todo mundo para fora. Hoje é o primeiro, é o cara que mais investe da igreja. Tudo que é trabalho da igreja, ele é o primeiro a estar pronto para fazer lá. É o primeiro. E ele falou isso, eu lembro assim, que foi um desespero. As irmãs teve que levantar e sair de casa. E aí todo mundo cortou todas as verbas ao meu respeito, que ninguém queria saber eu na igreja. Não queria saber de mim na igreja nem a pau. E aí eu fui para a igreja, tinha os caras show. Esse você falava assim, esse cara aqui vai ser o cara do avivamento. Não tem aqueles irmãos que você olha para eles e fala, esse aqui é o cara. Você olha assim, ó. Você fala, esse Deus vai fazer. Mas às vezes Deus ele vai chamar, não, você tem que, a questão não é se tem ou se não tem, a questão é se você vai estar debaixo da nuvem. Para onde a nuvem está indo? É para lá que eu vou. Não é andar no teu propósito, é andar debaixo do propósito de Deus, é saber assim, Deus, onde o Senhor está? Opa, Deus está ali, é aqui que eu quero estar. É no barco que o Senhor está, então eu quero estar dentro do barco contigo. Vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado. Mas está confortável aqui? Não, é para o outro lado que eu vou. A questão é essa. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei, o rapaz disse assim para mim, Paulo, vai fazer outra coisa. Ajuda aí nesse negócio de teatro da igreja. Tinha uns meninos que dançavam também, eu olhei e falei, não, dançar não. Dançar não. Dançar não. Começou um negócio, eu falei, não quero dançar não. Eu preguei, olha, depois de pregar, eu preguei. Olhei no relógio, tinha passado 5 minutos. Eu falei, meu Deus, não vai passar nunca esse tempo. Aí preguei de novo, suei, tinha passado 7. Acabou as palavras, não tinha mais o que pregar para as pessoas. Foi assim que começou. Eu lembro do pastor que falou assim, eu fiz uma pergunta para o pastor. Um pastor que chegou na igreja, ele era um homem que estudava muita Bíblia, era o que trazia estudos na igreja. Ele não era da igreja, mas ele trazia estudos. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ele falou assim, você não sabe de nada mesmo, né? Eu falei, não sei. Então é você que eu quero. Olha, é o seguinte, você vai em tal lugar, o curso está lá pago para você, está de graça. Falou assim para mim, eu com uns 17, 18 anos. Eu andei 1h30 a pé durante quase um ano. Para ir 1h30 para voltar, para ter dinheiro para pagar. Ficar pagando passagem, tudo, chegava até o dia que foi. Aí eu olho para trás, depois de um tempo eu voltei lá e eu percebi que aqueles que parecia ser, não foi. Porque a questão não é se você tem ou deixar de ter, a questão é se você se coloca no lugar onde Deus quer que você esteja. A questão é se você exerce a fé. Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Aí o texto termina assim dizendo sobre Josafá, só para mim aqui, para já terminar a pregação. Vou voltar ali mais 5 minutos. Pastor, quando fala 5 minutos é mais 20, você sabe, né? Não, é só 5 mesmo. O Josafá pega e clama ao Senhor. Aí a Bíblia diz então que os amonitas e os moabitas começaram a descer para a peleja. E aí o profeta, quando Josafá falou assim, mas os meus olhos estão postos em ti, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre a congregação. Tomou um profeta, e o profeta foi até o rei Josafá e falou, Josafá, essa peleja não é vossa, mas sim do Senhor, porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque amanhã, ter fé hoje não significa, gente, que agora, ter fé hoje é acreditar que Deus já fez, é acreditar que tem um tempo, mas Deus é muito específico, porque amanhã, eu encontrarei com eles no final da ladeira de Ziz. Gente, amanhã, vamos ficar a noite toda aqui ainda nesse desespero, confiando, aqui é confiando. Aqui é confiando. Amanhã. Aí a Bíblia diz então que os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir começaram a descer. Aí começou uma brigaiada um com o outro falou, o despojo é meu, não é meu, é meu. A Bíblia diz que os inimigos se destruíram entre eles. E o rei Josafá teve que descer e disse que demorou dias para ele arrancar todos os despojos que havia naquela guerra dos inimigos, porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro
bem, mas ele não é socorro presente, é socorro bem presente. Gente, você quer ver uma verdade aqui de Deus aqui para a sua vida? Faz assim, faz assim, faz assim. Se você falar assim, faz assim que é melhor, para receber assim. Aí se você falar assim, eu concordo com o pastor, eu concordo, eu vou dizer amém. Senão tu pode ficar tranquilaço. Mas sabe uma verdade de Deus para a nossa vida? É que Deus está com a gente no dia bom, tá? Deus está mesmo. Mas sabe uma verdade de Deus? É que Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Se no dia bom Ele está, muito mais no dia ruim. Ele está lá no controle de todas as coisas. Ele está lá para dizer para você que amanhã. E aí o rei faz o seguinte: ele pegou os levitas, colocou na frente da guerra. Isso é conversa para doido, gente. Você coloca o soldado na frente, você não coloca a gente para cantar, não. Chega lá o cara com flecha, com tudo, e chega o cara e fala assim: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, tem esse monte de coisa para resolver, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó majestade santa, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas meu Deus do céu, isso é impossível. É desse jeito sim. Ó majestade santa, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o que muda é a fé. Mas não qualquer fé, mas a fé na pessoa certa, que é em Jesus Cristo. O fato de Jesus ter falado para mudar de lugar não significa ausência de tempestade. Mas sabe o que é garantia? É a garantia que você vai chegar do outro lado. Você tem essa garantia que você vai chegar do outro lado. Os discípulos desesperados levantam e fala toda aquela coisa toda. Jesus então levanta e diz o quê? Cala-te, vento, acalma-te, mar. E a Bíblia diz que houve bonança. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas vai ficar só isso aqui seu hoje, tá? Tá ótimo, tá perfeito. Tá perfeito. Olha só isso aqui, essa aqui é a última coisa que eu entendi do texto. O que os discípulos estavam acostumados, gente? Com milagre, certo? Ele já tinha visto a sogra de Pedro sendo curada assim instantaneamente. Opa, já ficou boa. Leproso, o cara cheio de ferida para tudo quanto é lado, coceira, epa, ficou bom. O homem desesperado, meu Deus, que vergonha, o que as pessoas vão dizer de mim? Água aqui, acabou o vinho, peraí, opa, você não vai passar vergonha não. Deus vai suprir a sua necessidade, não vai passar vergonha não. Eu acho que tem uma revelação nesse negócio aqui, gente. Eu acho que tem uma revelação, eu tenho certeza, tem uma revelação nesse negócio aqui. Não, você não vai passar vergonha. Não, mesma coisa que Deus fez com Ezequiel, com Ezequias, contra o rei Sanaqueribe. Olha, rei Ezequias, não temas, porque por um caminho ele veio contra você, mas por 7 ele fugirá. Porque eu colocarei um anzol no seu queixo e trarei. Porque aí acrescento eu aqui, debaixo da unção de Deus. Porque para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Gente, você pode aplaudir o Senhor por isso, gente? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Deus tem dupla honra. Aí sabe o que eu entendo aqui do texto? Os discípulos acostumados com isso. Você sabe que um olha para a cara do outro e diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus tem sempre um milagre inédito para fazer. Deus tem sempre um milagre inédito para fazer. Fala, mas olha, não. Existe um milagre inédito para ser feito. Eu queria que, se você crê nisso, vai ficar assim, tá bom demais, gente, fica de pé. Eu tenho muita coisa aqui. Tá bom demais. Deus te trouxe aqui hoje para relembrar, para te lembrar de novo. Tu já sabia disso, gente? Eu falei alguma coisa que tu não sabia? Sempre soube disso dentro do teu coração, talvez não com essas definições que eu falei. Certo? Porque quem está sobre a igreja é o Espírito Santo, ele revela tudo para todo mundo. Às vezes o que ele não revela para mim, ele revela para outro. Às vezes ele define de uma maneira no meu coração, define de uma maneira de outra. Mas no geral ele revela para todos. E tudo que eu falei aqui tu já sabia. Mas será que não tem que tomar vergonha na cara não? Fala assim, irmão, tu tem que tomar vergonha. Não é desespero, né? Fala para a pessoa que está dizendo, irmão, toma vergonha, irmão, tu está muito desesperado. Que confiança danada é essa no Senhor, hein?
Deus está te chamando aqui para dizer que você tem que tomar um pouco de vergonha. Está muito desconfiado, rapaz. Deus te chamou. E sabe o que Deus está trazendo à tua memória agora? Tantos milagres que Ele fez lá atrás. Ele está dizendo, eu vou fazer de novo, só que eu vou fazer de uma maneira inédita. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Assim está o Senhor em volta do seu povo. Volta a minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Porque eu estava abatido, mas Ele me livrou. Se eu amo o simples, porque Ele livrou os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda, a minha alma da morte. Cri, por isso falei, estive muito abatido, não estou mais. Estive. Salmo 116. Não a nós, Senhor, não a nós. Salmo 115, mas ao teu nome dai glória. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? O meu Deus está no céu, e faz tudo quando lhe apraz. Os deuses deles são obra feita por mão de homens. Tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira. Torne-se semelhante a eles todos quantos confia. Ó Israel, confia no Senhor teu Deus, porque Ele é teu auxílio e teu escudo. Ó igreja do Senhor, confia no Senhor teu Deus, Ele é teu auxílio. A unção de Deus. Vamos despertar de unção de Deus. Deus renova a nossa confiança. Ele diz, olha, eu estou no barco. Fica tranquilo, Ele está no barco. Fica tranquilo porque Ele está no barco. Assim diz o Senhor. Acalma o teu coração. Deus veio aqui hoje trazer para te lembrar mais uma vez isso. Tu já sabia, gente. Tu já sabia, crente, mas Ele veio te lembrar de novo. Falar assim, olha, eu estou no barco. Fica tranquilo, você vai chegar do outro lado. Eu tenho um propósito a realizar. Tem o gadareno para me libertar, e ele vai ser motivo para a minha glória. Eu vou fazer algo impossível naquele lugar para aquele povo, e é nós mesmos que vamos fazer. E Ele vai te conduzir para esse propósito, e o nome dEle vai ser glorificado. Podemos orar junto? Como? Com vontade? Posso ficar à vontade? Quem aqui quer orar junto comigo? Sabe que a melhor oração do mundo, a oração mais poderosa que existe no mundo, é a minha oração, sabia? Ninguém aqui nessa igreja ora melhor do que eu. Porque antes de Deus querer ouvir qualquer pessoa, Deus quer ouvir eu primeiro. Tem aqui a nossa líder da intercessão, faço lá parte também, tá, gente? Estou lá orando junto. E eu creio na oração da igreja, da intercessão. Você viu Josafá? Josafá chamou a congregação para orar junto com ele, concorda? Pedro, quando estava preso, a igreja estava orando por Pedro. Eu creio na oração da igreja. Mas eu creio que na linha de prioridade, a primeira pessoa que Deus quer orar sou eu. Ver orar é eu mesmo. Então, qual é a oração mais poderosa do mundo? É a sua. Qual é a oração mais poderosa do mundo? É a minha. E eu queria te convidar aqui para orar junto comigo. Nós vamos orar junto, vamos crer junto. Eu vou dizer assim, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A mesma coisa que Jesus falava, olha, foi tu aí, foi isso aí, é isso aí, eu ouvi isso aí. Quem aqui me tocou para que saia a virtude de mim? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui comigo aqui na frente, aqui para a gente orar junto. Se assim tu desejar. Quero orar junto com você. Eu vou orar com você. Se você falar, Deus, essa palavra é para mim. Se você falar, Deus, esse aqui é para mim hoje. Esse negócio é para mim. Esse negócio é para mim, eu quero, Senhor. Quero orar junto. Uma vez um pastor estava pregando. E eu sei entender quando eu tenho que ir para frente, quando eu tenho que ficar no meu lugar. Eu lembro que um pastor pregou uma palavra dura. Aí eu peguei e saí correndo assim para frente e ajoelhei assim, sabe?
Aí veio um outro pastor, vamos falar com ele, tá bom, tá, foi um outro pastor. Ele falou assim: como é que tu faz um negócio desse? Eu falei: mas rapaz, quem é mais eu que para saber? Eu mesmo tenho que saber que é o que eu preciso. Então não é a questão se você fica aí ou se você veio, a questão é você saber. Aí isso é que faz a diferença. Opa, eu mesmo, vamos lá. Essa é a questão. Quero orar junto com você. Quero que o ministério de intercessão clame a Deus junto comigo. Quero que você coloque o teu coração diante de Deus. Eu queria que os pastores que colocam as mãos aqui, de Acuí, a pastora de Acuí, o pessoal, pastor, cadê o pastor? Pastor Gustavo? Os pastores da igreja que ora da intercessão. Fique à vontade para impor as mãos e para orar aquilo que Deus quer que você ore. Talvez Deus vai colocar uma oração específica para ser feita, tá? E se Deus falar assim para você, vai orar só por esse, tu ora só por esse e fica tranquilo. Tá bom? Deus vai falar assim: Deus quer que eu ore junto com esse irmão aqui. E é só por esse que você vai orar. Às vezes Deus vai orar por todo mundo. Aí você vai colocar a mão em todo mundo. Deus, estou colocando, Senhor Jesus, a minha oração diante do Senhor nesse momento. Pai, é verdade, Senhor. Às vezes estamos como aquele pai daquele menino que tinha um problema de possessão, Senhor. Era muito difícil aquela situação. Aquele menino há anos vivia naquela condição. E aí o Senhor se apresentou a ele e disse: tu crê que teu filho pode ser curado? E ele foi muito honesto em dizer: Senhor, eu não sei, ajuda na minha pouca fé. Aí lá na frente o Senhor ensinou que a questão não é o tamanho da fé, mas aonde que essa fé está sendo colocada. Porque ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, se ela estiver na mão certa, ela vai fazer esse monte daqui para lá, e o milagre vai ser feito. E nós colocamos a nossa confiança em Ti nessa noite. Pai, nós vamos ficar aqui cantando, porque o milagre já foi decretado pelo Senhor. Amanhã já está garantido. Eu encontrarei com eles no final da ladeira de Ziz. Não vai haver derrota, não.